Então vamos, como nós sempre fazemos, vamos nos preparar para esse encontro, pedindo a presença dele, né, do Espírito Santo no nosso meio. Então façam isso com fé, com a certeza absoluta de que ele vai estar junto de nós, né? Olha como é bonito isso, né? Como o Espírito Santo age quando nós estamos reunidos, né? Mesmo na internet, tão longe um do outro. E o Espírito Santo se faz presente, né? Dessa forma. Daí vem demonstrar para nós o sentido da unidade, o quanto nós estamos unidos, né? Nós somos ligados um ao outro, né? Então, nesse pedir a Ele, se façam pequenos, humildes, simples, e busquem se esvaziar. O esvaziar é o sentido que está correndo atrás de nós desde o comecinho da fraternidade, né? Que é o sentido do desapegar-se, não necessitar das coisas do mundo, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? É um esforço contínuo de cada um de nós, né, para alcançar esse objetivo. Então abra as portas do seu coração, deixe ele entrar, deixe ele fazer morada definitiva em cada um de nós. Converse com ele, coloque as suas intenções. Peça que ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós, para a nossa família, né? Em especial, vamos rezar pela paz no mundo inteiro, né? Para a conversão de todas as pessoas, né, da humanidade. E rezemos, né, pelo Lucas, que faz aniversário, né? Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos rezar todos juntos. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todos, segundo o mesmo princípio, retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Então, Evangelho Mateus, capítulo 13, capítulo 16, do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse:
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Então é o Mateus 16, do 13 ao 19. Depois nós voltamos, né, para fazer a partilha. Pronto, gente, deu para ler um pouquinho, é curtinho, né? Vamos aí tentar refletir um pouquinho sobre esse evangelho, colocando aquilo que cada um entendeu, né? Então, o evangelho que já nós vimos muitas e muitas vezes, inclusive esse ano se repetiu já várias vezes, né? E agora novamente ele está aqui porque no domingo, dia 29 de junho, é o dia de São Pedro e São Paulo, né? E esse evangelho em especial vem falar então sobre o Pedro, né? Sobre a instituição, aí vamos dizer assim, né? Do primeiro Papa, né? E nesse evangelho é colocado para nós a pergunta de Jesus, né? Sobre quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Primeiro ele pergunta aos discípulos o que o povo tem a dizer dele, né? Daí alguns dizem, né, que ele é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas, enfim. O povo não tinha nenhuma certeza, não tinha ideia de quem era Jesus, né?
Daí a pergunta se refere, então, se volta para os discípulos, né? E vocês? O que vocês dizem, né? Daí foi o Pedro que levantou a voz, né? E disse, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, nesse momento é muito bonito essa fala de Jesus logo em seguida, onde diz, né? Não foi o homem que falou isso para você, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso, né? Então, nesse momento, o Pedro estava em plena sintonia com o Espírito Santo, né? Nesse momento se revelou aí através do Espírito Santo quem ia tomar, né, a frente, né, da igreja, ia ser o primeiro Papa, né? Então esse foi o momento de Pedro, o momento especial da vida de Pedro, né? E em seguida, né, ele entrega para ele, né, as chaves, né? As chaves da igreja e as chaves do reino do céu, né? Interessante esse sentido de entregar essa chave, né, para ele, né, onde ele também entrega para cada um de nós. Não é uma coisa especial para ele, né, mas é uma coisa especial para todos. Para Pedro, para mim e para vocês também, né? Esse sentido de ligar e de desligar, como nós já vimos aí inúmeras vezes, né? Tem esse sentido de ir ao encontro das pessoas, né? Então, na verdade, é fazer aquilo que Jesus mais fez durante a sua vida. Jesus, durante toda a sua vida, o que ele mais fez foi servir. E servir a Deus, né? Mas servir a Deus nas pessoas, no ser humano, né? Indo ao encontro das pessoas, em especial daqueles que se encontram perdidos no erro, né? Nós podemos citar inúmeras passagens de Jesus onde ele vai ao encontro dos pecadores, né? Então, quantas e quantas vezes que nós refletimos, né? Essas passagens da samaritana no poço de Jacó, do cego, enfim, tantas, dá para enumerar um monte, né? Onde ele vai transformando cada um desses pecadores, dessas pessoas que estão perdidas, inclusive o próprio Mateus, né? Que é hoje aí, nós estamos vendo o evangelho dele, estavam todos perdidos, e Jesus vai ao encontro e faz com que essas pessoas entendam os erros cometidos e mudem de vida e passam a ser, né, seus discípulos. Olha que bonito, gente. Coisa linda isso. Então esse é o sentido de ligar e de desligar, de perdoar os pecados, né? Então, aqueles que nós vamos ao encontro, aqueles que nós damos esse trabalho de ir ao encontro, de servir e resgatar a pessoa, nós estamos ligando, estamos levando essa pessoa a se perdoar, né? A mudar de vida. E quando nós cruzamos os braços e não fazemos isso, daí aquela pessoa continua no erro, né? Então, no meu ver, o mais importante desse evangelho é justamente essa frase, né? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem será desligado no céu, né? Esse sentido maior aí do compromisso, do serviço, né? Onde ele enviou, né? Vamos dizer assim, Pedro em missão, os apóstolos todos, e também nos envia, né? Paulo em especial, né, citar um pouquinho só de Paulo. Paulo, ele não chegou, né, vamos dizer assim, a seguir Jesus, né, naqueles momentos, não chegou a entender o que era Jesus, né, quando ele estava vivo, mas ele foi aquele que mais, né, fez com que o evangelho fosse para lugares, né, tão diferentes, tão distantes, né? Ele foi aquele que foi um verdadeiro profeta, né? Foi um verdadeiro apóstolo, né? Talvez ele agiu até mais do que os outros apóstolos que estavam juntos de Jesus, né?
E Jesus o chamou, Paulo, porque você me persegue, e ele deixou tudo, deixou toda a vida dele, todas as riquezas, o poder, tudo, deixou tudo para seguir Jesus, né? E nesse seguimento de Jesus, diz nas cartas que ele passou fome, né? Ele não tinha onde morar, tudo sem roupa, sem lugar, sem roupa para vestir, enfim, ele estava sem nada, apenas, né, vamos dizer assim, apenas não, né? Ele conseguiu entender quem é Jesus, que é o máximo da vida dele, e isso fez com que ele não voltasse mais atrás. Gente, isso é muito bonito, né? Esse entender quem é Jesus, na situação nossa, ele está também, né, sem conhecê-lo, e ele fez, né, essa mudança de vida, né, essa transformação, levando Jesus aí no máximo possível. Ele era como Jesus, ele tinha pressa de evangelizar, né? Isso é muito bonito, né? E Paulo foi aquele que chegou a dizer, né, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, que é o sentido da nossa existência, da nossa vida, é viver Jesus Cristo o máximo possível. E ele entendeu essa verdade e procurou viver, e teve essa audácia de dizer, vamos dizer entre aspas, né, audácia de dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, significando que realmente ele chegou muito, muito próximo, né, de Jesus, buscando imitá-lo ao máximo, tá certo? Então busquei falar um pouquinho dos dois, daí eu gostaria que vocês agora, né, também abrissem os microfones e comentassem um pouquinho sobre o Evangelho, sobre Paulo, sobre Pedro. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Ninguém abriu o microfone. Vai lá, Ilza. Não, eu tô tossindo muito. Vai, Kédula, fale. Faz tempo que a gente não ouve você. Acabei de chegar da Bahia agora, igual o Wagner falou. Não, mas da Paraíba. Da Paraíba. Não, ainda não tem nada formulado ainda. Nada. Tô pensando. Então tá bom. Marli, o Divaldo vai falar? Vai lá. Então, eu fiquei assim na parte da confiança, né, que os discípulos tinham, né, porque imagine a situação, né, Jesus estava lá e o que ele estava mostrando para uns, o que ele estava mostrando para os discípulos, né, ele deixava isso também chegar até a todos, né, e as pessoas não sabiam quem era ele, né, mas os discípulos sim, né? Confiou ali e falou, você é o Filho de Deus, né, tal, né. E aí, quem é nós nessa história, né? Quem sou eu nessa história, né? Eu sou o discípulo que sei, né, que ele é Filho de Deus. Eu sou o povo, né, que acha que realmente, né, é alguém especial, tal, né? Não nesse sentido da palavra, mas sim nas minhas atitudes diárias, né? A gente sabe que Jesus é Deus, né, enfim, mas como que eu trato esse Deus, esse Jesus, né, talvez essa é a reflexão, né, que eu tô pegando para mim, né, o quanto de confiança eu tô depositando nisso, né, eu tô depositando a confiança das pessoas ou a confiança do discípulo, né, e é isso que eu peguei nesse evangelho, a palavra que ficou para mim é a confiança ali dos discípulos em relação a Jesus. É isso. Muito bem. Quem mais? Rosa, quer falar? Fala aí. Não? Marli? Luizinho, boa noite aí, né? Então, Luizinho, eu penso assim, até hoje, né? Você pergunta quem é Jesus, né, para você? E eu penso assim, que quando acontece alguma coisa com a gente fala, cadê Jesus, né? Jesus não vai fazer nada. Ou ao contrário, quando você está também feliz, fala, ai, Jesus, só Jesus mesmo, né?
Quem será ele que tem essa capacidade de ter feito tudo isso por mim, né? E eu pensei naquela música de Francisco, né? Ele é o amor, ele é um amor que não é amado, né? É nosso Jesus, nosso Salvador, nosso tudo, né? Sem ele a gente não estaria aqui, não teria o que fazer, né, Luizinho? Penso eu isso. Agora eu queria falar um pouquinho também, não, Nelson. Essa parte aí de tudo que a gente ligar aqui na Terra será ligado no céu, e desligar será desligado, né? Como é fácil a gente desligar, né? Quando você tem um cara, um vizinho que você não gosta, você isola ele, né? Ou um amigo que te ferrou alguma coisa, prestou dinheiro, não pagou. Aquilo lá fica lá desligado, né? E é que você falou antes, né? Que esses que precisam mais de amor, de perdão, né? Mas é difícil perdoar. E às vezes a gente perde a confiança na pessoa e aí a gente isola ele, né? Como que fala na internet, né? A gente cancela ele, né? Mas é difícil. Mas nós, como seguidores de Jesus, não é para sermos assim, né? Só que é uma batalha diária, porque a tendência nossa é ficar perto de quem a gente gosta, vocês, por exemplo, né? E aqueles caras que são chatos e tal, você isola, né? É só isso que eu queria falar. Muito bem. Quem mais? Conceição, quer falar? Aquela antiga pergunta, né, que eu sempre faço para mim quando eu ouço esse evangelho, né? Quem que é Jesus para mim, né? A gente tem que refletir mais sobre isso, né? Não só quando a gente lê esse evangelho, né? Então, toda vez que eu leio esse evangelho, eu fico assim, né? Pedro respondeu, quando Jesus perguntou, né, com firmeza, né? Você é o Filho de Deus, né? Será que eu vou ter essa firmeza também? Se alguém pergunta para mim, quem que é Jesus para mim? Né? Será que eu vou ter essa firmeza? Mas é que Jesus, Pedro depois, né? Sabe, humano, é fraco, depois negou, né? Jesus, né? Mas assim, naquele momento ele tinha certeza, né? Que era Jesus. Deus tinha revelado para ele, o próprio Jesus respondeu, né? Que foi Deus que revelou para ele, né? Ele não descobriu sozinho, né? Foi Deus que revelou para ele que era Jesus, né? Tanto os outros estavam lá, um era João Batista, Elias, não sei o quê. Quer dizer, ninguém tinha certeza quem era, só o Pedro teve essa certeza. Será que eu tenho também essa certeza de falar, se alguém chegar para mim hoje e falar assim, quem é Jesus para você? O que eu vou responder? Não sei. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que refletir, né? Eu tenho que ter essa firmeza, né? O que ele é para mim? Responder em poucas palavras. É difícil a gente responder, certo? Eu tenho dificuldade. Eu falo, tá, o que ele é para mim? Né? Para mim, o que ele é para mim? Né? Eu acho que eu tenho que pensar muito nisso aí, para me ter essa certeza de falar que ele é o Filho de Deus, que ele é meu tudo, né? Que sem ele eu não sou nada, né? É difícil, não é fácil não, eu tenho dificuldade. É isso aí que eu queria falar para você. Muito bem, ótimo. Lico, quer falar, Lico? Pois é, não. Não, então tá bom. Kérola, quer pensando falar? Aqui. Eu achei legal, assim, essa parte, né, que Jesus fala de Simão, né, do anúncio que ele deu, né, e hoje em dia, assim, uma das coisas mais difíceis, né, assim, que tem livros, um monte de psicólogos, psicoterapeutas, vídeos na internet falando o que é ser feliz, né, onde você busca a felicidade, que é como ter a felicidade, né, e aqui Jesus fala, né, para Simão, né, pode se considerar feliz, um homem feliz, porque isso veio de Deus, né, não veio de nenhum. E quando a gente fala, por exemplo agora, né, quando a gente fala de Deus, fala de Jesus, nosso coração se enche, né, a gente pode ter com qualquer problema, mas você fica feliz, né, a alma fica leve, o semblante, a gente fica relaxado, né, é muito bom, né,
Então, falar de Jesus é ser feliz, né? É ser feliz. Então, é sentir feliz. Então, a gente tem que buscar muito isso, né? Falar de Jesus, pensar nele, porque ele é a felicidade, né? Ele é a felicidade. Nada mais tem sentido, tem valor, é mais importante do que Jesus. Então, tem que botar isso na nossa cachola, né? Botar isso no nosso dia a dia e pensar, às vezes, poxa, por que... Às vezes eu olhei e falei, nossa, mas por que tá tão difícil, gente? É porque tá tão difícil, assim, é porque tá colocando coisas na frente, né? Eu já vi, tá colocando coisas na frente, por isso, tá dando prioridade a outras coisas, tá se apegando a alguma coisa, alguma coisa tá te dificultando. E aí você tá te desviando o foco, né? Então quando você põe Jesus na frente, facilita as coisas, com certeza. Então, o problema é que a gente é muito, né, aquelas ovelhas perdidas, assim, né? Fica, bé, pra tudo lado. E aí, Jesus, o pastor, nos chama, e a gente, opa, tô aqui de novo. Agora eu tô no caminho, agora não sai mais. Daqui a pouco tá lá perdido de novo. Ovelhinha dá trabalho, mas a gente tem que buscar isso. Então, se a gente quer ser feliz, a gente tem que buscar Jesus, né? Falar dele e se aproximar dele. Muito bem. Até tem uma pesquisa que eu estava vendo esses dias aí, que passou na TV, sobre quem participa de alguma religião, seja lá qual for, é pessoa mais feliz e sobre ela desce, né, acarreta, vem a chegar menos doença, né? Então são pessoas mais saudáveis, quem participa de uma religião, né, num grupo religioso, e mais feliz, né, do que os outros, né? Olha só, que bonito. Né? E eu vejo aqui na fraternidade isso, né? Tudo pessoas felizes, olha que bonito. Saudáveis. Mais ou menos. Olha lá, Mário. Só um minutinho. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o primeiro dia que eu participei da leitura orante, acho que foi esse evangelho que teve. A gente estava reunido com cadeiras lá no pátio. São Benedito. São Sebastião, né? São Sebastião? São Benedito. São Benedito. Isso, a gente estava no pátio, a gente não estava fazendo na frente nem dentro, era no pátio. Isso. Muito bem. É isso mesmo. Vai lá, Mário. Bom, vou tentar ser breve, porque é provocante o texto aí, né, de hoje, né? Vou dar uma pimentada, sempre né? Vou dar uma pimentada na nossa conversa aí. O título desse trecho na minha Bíblia aqui de Jerusalém é a Profissão de Fé de Pedro. Profissão de Fé de Pedro. Então, só lembrando que nós somos todos aqui professos. Deu para entender, não? Ou se deu, né? Profissão de Fé de Pedro. Duplamente batizados. E nós somos todos professos. Só para a gente dar uma pensada melhor, né? É que nós estamos mais do que ninguém incluídos aí nessa pergunta que Jesus faz. Quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? Que dizem os homens, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. São todos discípulos aí, como nós também, e não conseguem definir quem é Jesus, né? Então a leitura orante, para mim, é essa pergunta, né? Que a gente tem que fazer para a gente mesmo, para nós mesmos, né? Sobretudo, né, o que o texto vem a nos dizer, ou seja, aonde nós nos inserimos aí. Essa é a reflexão que nós temos que fazer, né, para absorver bem a mensagem do Evangelho. E esse trecho, assim, nos transmite muita coisa, né? Mas para a gente não fugir muito, né, essa pergunta, ela teve várias respostas, mas a resposta objetiva Jesus faz para Pedro. Então, nesse trecho de hoje, nós temos que nos colocar no lugar de Pedro.
princípio nós estamos no lugar dos outros, né? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem, né? Pedro não. Pedro fala, tu és o Deus vivo, né? Quando ele faz isso, como nós, ele assume a profissão de seguidor oficial, vamos dizer assim. Né? E essa é a missão, essa é a proposta. Então, para a gente também tem que ser essa pergunta, né? Porque Jesus, ele faz, né? Ele perguntou, e ele pergunta, e vós, quem diz que eu sou? Né? Eles respondem, cada um aqui, alguns falam isso, falam aquilo. Essa pergunta também é para a gente, né? Nós sabemos quem é Jesus. Teoricamente, nós sabemos. Né? Assim, isso é ponto pacífico, né? Nós somos batizados, fizemos catequese, fizemos, enfim, curso na igreja, fizemos toda a nossa formação, né? Quando sabemos quem é Jesus, né? Nós afirmamos saber quem é Jesus e qual é a nossa missão, né? Quando Jesus fala para Pedro que tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, aí é o que nós temos que entender o que é ser igreja. Eclésia quer dizer missão, né? É isso aí. Então nós temos que ser igreja. A igreja não é o templo. A igreja somos nós. Né? Tem até uma música, né? Igreja somos nós, etc, etc. É entender que nós somos igreja. E como tal, nós temos que levar avante o símbolo. Né? O símbolo ativo, não é só o símbolo que nem de Jesus, ao entregar a chave, ele está entregando a chave para nós. Temos o poder de ligar e desligar. Desligar tudo que é do mal e ligar tudo que é do bem. Essa chave, esse símbolo que está na nossa mão, depende de nós. Jesus entrega a chave para nós. Porque é para nós, quando ele fala para Pedro, é para nós que ele está falando. Nós deixamos de ser aqueles discípulos que não sabem quem é Jesus. Nós sabemos. Né? Pedro professou, nós professamos. Logo, nós sabemos quem é Jesus. Ou não? Fica a interrogação. Né? Então a missão é ser igreja. Ligar através do símbolo, né? Que é essa chave que está nas nossas mãos, que Jesus entregou para nós. Ligar tudo que é mal e ligar tudo que é bom. Tudo que é mal a gente deixa para lá, né? E o que é bom a gente leva adiante. Essa é a missão. Né? É repudiar o mal e promover o amor. Enquanto igreja que somos. Né? Somos igreja. A partir do momento que professamos. Isso não é fazer uma profissão que nem nós fizemos, oficial. Mas ser cristão é professar a fé. É acreditar em Jesus, assumir a missão e levar adiante. Ou então nós vamos ficar respondendo sempre. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Nós não. Nós sabemos que é Jesus. E quando a gente sabe, nós somos mais comprometidos com essa missão. Então é um exercício, né, que a gente volta a falar sempre nisso. Né? É o exercício diário. E é aquele exame de consciência, deixando de lado todos os preconceitos, as vaidades, né? Na posição mais humilde a gente tem que ter, né, para refletir sobre isso. Somos igreja, afinal, né? E temos essa missão. Desligar e ligar. Repudiar o mal e edificar o amor. Através de gestos, através da missão. Né? E é isso aí. Eu acho que podia N coisas aqui para a gente falar, mas eu acho que o essencial é isso. Na verdade, foi que todos vocês falaram, né? E eu concordo também. É isso mesmo. É entender que somos cristãos e assumimos, enquanto tal, essa condição de levar adiante, porque Jesus nos coloca como igreja. Somos eclésia, né? A igreja somos nós. Eu acho que é isso, Dezinho. Muito bom. Mais alguém quer comentar? Ilza, quer falar? Quero. Então fala. Se tiver ruim a voz, acho que dá para ouvir, né? Tá ótimo. Tá. Eu penso um pouco assim, nós,
católicos, todos, né, deveriam ter mais conhecimento da Bíblia, conhecer mais, né, a vida de Jesus mesmo. Que nem a leitura orante, era para todo mundo fazer leitura orante. Você não acha? Com certeza. Os católicos deveriam fazer, porque a gente conversa com pessoas que se diz católica, gente, mas não conhece os santos, não conhece a vida de Jesus, sabe? É muito superficial, né? Eu acho que esse momento que tem, assim, eu, você, outro, esse encontro, isso já é grande, né? Isso já é muito importante. Coisa que hoje quase não se vive isso, né? Os encontros, conversar, rezar junto. Então, eu acho que a gente precisaria, o católico, falta isso nas pessoas, sabe? Para que realmente o bem prevaleça, né? Que às vezes as pessoas nem faz por mal, né? Mas não vive realmente, não se importa de ler um pouco a Bíblia, de conhecer, de ouvir, né? A gente ouvir as pessoas que... Então, eu acho um pouquinho assim. Vou parar que só vou começar a tossir. Tá bem. Tudo bem, Lusa. Aí, quem mais quer colocar mais alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Rosa, Nivaldo, Kénola, Marli, Nelson, Lico, Conceição, Mário, quiser voltar alguma coisa, fique à vontade. Não? Eu queria falar um pouquinho sobre Paulo. Pode ser? Para nós terminarmos. Eu vejo em Paulo o apóstolo dos apóstolos, né? Eu acho que, ao meu ver, ele é o maior de todos os apóstolos, né? E ele teve, para assim ser, né, teve muitas ajudas no caminho, né? É aquilo que nós temos que entender, que é necessário você dar o primeiro passo, né? Quando você dá um passo, Jesus, ele continua com você do seu lado e vai alimentando a sua fé nessa caminhada, tá certo? E eu vejo isso acontecer na vida de Paulo, né? E no sentido, por exemplo, onde ele, numa certa passagem, ele diz assim: conheço um homem, ele fala assim, eu conheço um homem que foi elevado em espírito, ele até faz uma brincadeirinha assim, em espírito ou no corpo, não sei, até o céu, o terceiro céu, né? E quando ele voltou dessa viagem até o terceiro céu, ele não tinha palavras para descrever aquilo que ele lá viu, de tão bonito, né, de tão diferente que é a nossa realidade daquilo que ele lá presenciou, né? Então, com toda certeza, hoje nós temos essa comprovação dos teólogos, tudo, né, que quem fez essa viagem até o terceiro céu foi ele mesmo, né? Então ele colocou uma terceira pessoa para se tornar grande perante os outros e tal, né? Mas foi ele que fez essa viagem, né? Até cartas que ele põe posteriores a ela, ele diz assim depois: eu, no meu ver, né, no meu sentir, eu prefiro estar lá no céu, não quero estar mais aqui nessa terra, não tem nada que me segura mais aqui nesse mundo, né? Depois daquela visão que ele teve lá no céu, desse lugar maravilhoso, não tinha mais nada aqui que segurava ele aqui, né? Ele não se importava mais estar aqui nesse mundo, porque ele viu uma coisa muito melhor do que aqui nós presenciamos, que nós vivemos, né? Realmente, ele viu lá o céu, né? Então ele não queria mais ficar aqui. Então ele disse que se fosse por mim, eu quero ir embora. Quero ir para esse lugar maravilhoso lá, né? Mas, aí que tá o mais, que é muito bonito. Ele fala assim: mas eu fico aqui porque eu quero servir a Jesus. E servindo a Jesus, olha que bonito, ele completa, é o mesmo que estar no céu, nesse lugar maravilhoso. Olha que lindo, gente. Tô dando para entender?
Então ele foi no lugar maravilhoso que ele gostaria de estar lá, mas o consolo dele, estar aqui servindo a Jesus é o mesmo que estar lá no céu. Olha, uma comparação linda, maravilhosa, que sustentou Paulo vivo, animou ele na sua vida, no seu trabalho, no seu apostolado, até o fim dos seus dias. Então foi vamos dizer assim, essa viagem que ele fez até o céu, ele deu um impulso para ele tão grande, uma força tão grande, né, no seu ministério, no seu apostolado, que ele levou até o fim, né, até a sua morte, né, que ele foi decapitado, né? Então olha que interessante, né? Então vamos pedir a Deus, cada um de nós também, que nos dê, né, essa força, que nos dê, né, essa fé desses apóstolos todos, em especial de Paulo, né, para nós continuarmos a nossa existência, a nossa vida, buscando imitar Jesus como Paulo fez, né, como São Francisco de Assis fez, né? Francisco foi o máximo, né? Que ele buscou viver Jesus no máximo possível, né? Chegando a ter nas mãos, no peito, nos pés, os estigmas, né? Sentir a dor, né? Chegou ao ponto máximo de sentir a dor de Cristo na cruz, né? Estamos falando aqui de pessoas maravilhosas, né? Pedro, Paulo, Francisco, que conseguiram entender, né, o que Jesus veio propor para nós, né, que é ser Ele, né? Então, no nosso batismo, nós recebemos essa missão, a missão de todos nós, de ser esse Jesus, né? Então, para conhecer Jesus, para dar essa resposta que está colocada aqui hoje, né, para nós, quem é Jesus, nós temos que viver. Então, temos que viver Jesus. Somente vivendo Jesus é que nós vamos poder responder, né, quem é Jesus. Enquanto nós não vivermos Jesus, não dá para responder, tá certo? Temos que viver Jesus integralmente. E como nós vivemos tão pouco Jesus, né, então fica difícil, como a Conceição falou, né? Fica difícil, né, nós respondermos, tá certo? Então vamos nos animar, então vamos buscar viver esse Jesus mais integralmente para sermos mais felizes, né, que é o sentido da nossa existência, da nossa missão, é esse ser Jesus, viver Jesus, né, melhor possível, tá bom? Tá certo, gente? Ficou tudo claro, né? Acredito que sim. Querem colocar mais alguma coisa? Eu acho que faltam, deixa eu ver, 10 minutos. Dá tempo de colocar mais alguma coisa se quiserem. Não? Então vamos lá, então. Vamos encerrar. Então abram os microfones. Isso, vamos agradecer a Deus por esse momento, pela presença dele. Ele é na nossa casa, né? É bonito nós fazermos desse jeito, online, né? Que ele está no nosso meio, né? Ele está em todo lugar, está na casa de cada um de nós, né? Está presente, nós sentimos a sua presença em todos esses momentos, né? O quanto ele realmente nos ajuda nesse momento onde nós estamos aqui em torno da palavra, né? Então vamos agradecer a ele, que foi ele que fez acontecer tudo isso e nós não fizemos nada. Nós somos o quê? Servos inúteis, né? E assim tem que ser. Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Pense nesse momento. Alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, lembrando dos nossos irmãos, né, que já partiram, e alguém que está doente, e alguém que está perdido aí nas coisas do mundo, né, nas drogas, nos vícios, no ter, no ser, ele não consegue se encontrar e ser feliz, né? Para que Deus possa tocar o coração de cada um deles, né? Que possam entender o sentido da nossa existência, da nossa vida e mudar, né? De comportamento, de atitudes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.